Silo finalmente retornou com o primeiro episódio da segunda temporada. O final da primeira temporada provocou alguns mistérios e incertezas, mas a continuação do enredo mostra a existência e proximidade de outros Silos. O mais interessante foi que Juliet acabou encontrando um Silo arruinado e com um passado impactante, onde as pessoas antes residentes nele se rebelaram há vários anos e levaram a si mesmas à própria morte. Claro, sem saberem o que estavam fazendo e sobre as reais condições da Terra naquele momento. Com muita tensão e mistérios, apesar de lento, o episódio final surpreende com uma nova pessoa que nos faz questionar a sua identidade. Eu sou o Daniel e essa é uma análise do primeiro episódio da segunda temporada de Silo, além de algumas explicações. O episódio inicia mostrando como era o tempo de uma rebelião dentro de um Silo. Não sabemos o que levou aos eventos da divisão se formando no Silo 17 ou por quanto tempo as tensões vinham aumentando, mas o fato de que havia cartazes exigindo a verdade, grafites indo contra os fundadores e também a participação e liderança de um xerife nessa luta, com muitas pessoas apoiando o movimento, algo drástico deve ter acontecido para que essa quantidade de indivíduos não mais acreditassem que o mundo exterior era venenoso e chegasse à decisão de que estavam sendo presos em uma falsa realidade. Isso explica a reação imediata no Silo de Juliet, o Silo 18, contra qualquer pessoa que manifestasse ou induzisse as outras pessoas a acreditarem que a Terra está em boas condições e que a tela reproduz uma mentira. Essa influência pode rapidamente criar uma mobilização em massa e gerar um caos que leve todas as pessoas do Silo à morte. Por isso, logo que surge esse sentimento de dúvida, o indivíduo é levado para fora para uma limpeza, já que geralmente eles morrem e isso aquieta os ânimos da população. Então as cenas iniciais do episódio mostram o que poderia ter acontecido caso a rebelião fosse bem sucedida no Silo 18, o que foi mostrado na primeira temporada, quando Alyson afirma que o mundo era seguro para sair. O resultado seria trágico, como foi no Silo que vemos nesse episódio, onde o ambiente externo ao seu redor é uma colina de ossos de cadáveres que há alguns anos acreditaram que viviam uma mentira e que a vida na superfície seria melhor, sem fazer ideia do que poderia acontecer. Uma surpresa interessante foi a proximidade dos silos. As crateras ao redor impossibilitavam essa percepção. A civilização está mais próxima do que imaginávamos, o que leva à possibilidade de até mesmo uma conexão entre esses silos. Agora falando sobre Juliet, ela termina a primeira temporada sobrevivendo ao exterior do silo. Nisso surge uma questão assustadora. E agora? Primeiro, há aquele choque de encontrar um outro silo tão próximo de onde ela vivia, mas ainda há aquela dúvida de como sobreviver em um mundo tão estéril e desconhecido. De cara, ela viu o que houve com os residentes que se rebelaram e saíram do silo encontrado em ruínas. E na tentativa de entrar, toda a tensão foi criada quando a fita que tampava o vazamento de seu traje e impedia a entrada de toxinas, a cada movimento se soltava e aumentava o perigo. No Silo 18, há palavras como mentiras, escrita em todos os lugares e a tela principal no refeitório destruída, destacando o quão terrível estava a situação das pessoas que viviam ali. Aquela tela dentro do silo praticamente representa o otimismo e o futuro, porque essa é a única visão que eles têm do mundo exterior. Então o fato de que foi destruída mostrou que eles desistiram da tela e não acreditavam mais. Com ela ficando sem oxigênio em seu traje, ela precisava correr o risco e quebrar o vidro em sua máscara para começar a respirar novamente. E com ela fazendo isso, mostrou que o ar dentro do silo não havia sido comprometido. Além disso, ela derramou água em seu traje para garantir que não houvesse toxinas presentes caso ela acabasse tocando nele. Toda a sua caminhada no silo arruinado, de certa forma, transmitia uma familiaridade com a jornada de Juliet, e isso foi trabalhado com os flashbacks que mostravam sua adolescência/infância. Juliet agora estava completamente sozinha neste silo, que estava repleto de morte, e os flashbacks levaram Jules de volta a um tempo em que ela estava sozinha e sua vida também estava repleta de morte, porque seu irmão e mãe haviam morrido recentemente
e ela deixou o pai porque não aguentava o constante lembrete de como eles se foram. Então era quase como se sua mentalidade fosse semelhante a como era naquela época, com a Walker mencionando para a jovem Jules que o pior sentimento que ela tinha era quando acordava e pensava que estava completamente sozinha no silo. Foi um momento que tocou naquele próprio medo de estar sozinha, mas também o medo de ser deixada para trás em um silo, mostrando que as pessoas do silo tinham o desejo de um dia serem livres. O que equivale a Juliet estar sozinha no silo 17, sem ninguém por perto. Outro parâmetro de comparação criado com esses flashbacks remete à conversa de Juliet e sua nova amiga da mecânica, Shirley, onde ela menciona que foi deixada sozinha em um nível proibido e escuro e precisou se mover lentamente para sobreviver. Caso contrário, a outra opção era desistir e morrer. E essa se tornou a situação atual de Juliet, onde ela precisou de usar sua engenhosidade incentivada por Walker no passado e os passos lentos e cuidadosos ditos por Shirley para sobreviver e buscar um novo caminho dentro do silo 17. Caminho esse que levou Juliet a um destino inusitado, seguido por uma música misteriosa e um homem mais ainda, dizendo que caso ela tentasse abrir a porta novamente, ele teria que matá-la. Este indivíduo parece ser o único sobrevivente da rebelião que ocorreu. Isso então levanta a questão sobre quem poderia ser. A principal teoria é que o filho do xerife que aparece no início do episódio seria essa pessoa. E seus traumas o levaram até essa reação brusca com o aparecimento de Juliet e a tentativa de abrir a porta. Enfim, Silo mostrou que tem muito que entregar nessa temporada, além de responder muitas questões que surgiram na temporada passada e as novas dúvidas da atual. Vamos ver como esse ecossistema vai se comportar nos próximos episódios, já que o primeiro trouxe um problema que no passado se demonstrava uma solução. O ponto mais negativo desse início foi a escuridão do episódio. Parecia que eu estava assistindo a 8ª temporada de Game of Thrones, onde teve momentos que não enxerguei nada. Pelo menos a narrativa foi boa o suficiente para não causar tanto desconforto com a invisibilidade. E aparentemente o segundo episódio vai mostrar o impacto da saída da Juliet do silo original, o silo 18, e como as pessoas estão reagindo a isso. Pelo visto, não é de uma forma tranquila, e pode ter o mesmo problema que o silo 17 sofreu no passado. É isso, pessoal, obrigado por sua visualização e espero vocês nos comentários do próximo episódio. Eu sou o Daniel, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. É isso, tamo junto e fui!